nós vamos para o estudo da lição de hoje, que vai ser um resumo do que no domingo e na terça-feira sobre o pão e a água da vida. Nós vimos que Deus não esqueceu do seu povo no deserto, não deixou eles passarem por necessidades, não deixou eles passarem por penúria. Quando veio a fome, Deus deu pão. Quando veio a sede, Deus deu a água. Purificou a água. Deu tudo o que eles precisavam. Até além do que eles precisavam, que eram as codornizes. Que inclusive, tantas codornizes que eles comeram, eles se entalavam às vezes com as codornizes e até chegou a sair pelas narinas, tanto que eles comeram. Então vocês verem que questão de provisão, Deus nunca deixou faltar para o seu povo. Deus esperava eles sentirem ali a necessidade para ver qual era a reação deles. Se eles iriam clamar a Deus ou se iriam reclamar de Moisés e preferir voltar para o Egito. E essa segunda opção era que eles sempre seguiam. Sempre quando vinha a tristeza, a necessidade, eles sentiam saudade de como era no Egito. Saudade de como era ruim, como nós estudamos ontem. Porque é algo que a gente acha impensável. Como é que alguém sente saudade do Egito? Como é que alguém sente saudade de levar chicote nas costas todo dia? Como é que alguém sente saudade de ter seus filhos? Aí vê os soldados, pegam os bebês e jogam no rio, né? E como é que a pessoa sente saudade de um ambiente assim? Então Satanás ele cria essa falsa sensação de saudade, de, de nostalgia com relação ao mundo. E essa percepção que o povo de Israel teve naquela época, ele tenta colocar na nossa mente, e nós que estamos na igreja o tempo todo, de que lá fora é melhor, de que lá fora é mais livre, que lá fora tem isso e aquilo. Então, devemos ter cuidado com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque o texto de hoje, que está em 1 Coríntios 10, 11, ele diz que todas essas histórias aqui, do maná, da água, elas têm um objetivo. Elas foram contadas não somente para relatar o que aconteceu com o povo, mas para servir de ensinamento para nós. Olha o que é que Paulo diz. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Olha aí. Então, se aquilo lá aconteceu, é um molde, é um exemplo que acontece com todo mundo, que acontece conosco. Então, essas histórias servem de advertência. Então, ninguém deve se achar assim, tão perfeito que não passa por um tipo de tentação como essa. Depois criam o famoso verso 12. Portanto, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, Satanás vai tentar de todo jeito fazer com que você se sinta enjoado de Cristo, se sinta enjoado de Deus, para que você chegue um dia assim como o povo de Israel, dizer que tem nojo desse pão vil. Olhe como Satanás influenciou a mente do povo. Chegou um dia que eles chegaram para Moisés e disseram assim: nossa alma tem fastio desse pão vil, um pão que era dado para eles miraculosamente todos os dias pelo céu. E eles chegaram a dizer que estavam enjoados daquilo. Você tem, como eu disse ontem, você tem enjoado desse pão da vida? Você tem enjoado dessa água da vida que Deus derrama todos os dias sobre você? Então, que esse não possa ser o seu caso, que esse possa não ser o nosso caso. Então, Jesus ele olha para essas histórias lá de Êxodo e ele afirma para nós: eu sou aquele pão da vida e eu sou a água da vida. E Paulo diz no 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Existe uma tradição entre os judeus de que aquela pedra que Moisés bateu, ela ficou seguindo o povo de Israel. A pedra ficou acompanhando, ela aparecia em cima de uma colina, aparecia num vale. Onde o povo de Israel parava, aquela pedra seguia eles. Claro que essa tradição não é verdade. Paulo ele puxa essa tradição e ele fala de uma forma espiritual. Aquela pedra
é uma pedra espiritual. Naquele momento, Deus disse, lá no relato, diz que Deus estava sobre a pedra onde Moisés ia bater. Então, aqui Paulo está dizendo, esse alguém que estava lá na pedra era Jesus. E Jesus ia acompanhando o povo durante toda a jornada. Ele era aquele anjo do Senhor que estava na nuvem. Então, se todos os dias Deus estava dando sombra, se todas as noites Deus estava dando calor, nos momentos de fome ele seria o pão e nos momentos de sede ele seria a água. Tá vendo? Ele nos dá sombra, nos protegendo do sol quente. Ele nos dá calor, nos protegendo do frio intenso. Ele nos dá saciedade, quando ele nos dá o pão. E também é a nossa completude quando a gente tem sede. Ele é tudo o que a gente precisa e muito mais. Então, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus. E aí Jesus chega em João 6. E aí ele chega na sinagoga e lá ele encontra as pessoas que participaram lá do dia da multiplicação dos pães e dos peixes. E ali ficou bem distinto, ficou bem diferenciado, bem separado quem estava seguindo ele pelas suas palavras e quem estava seguindo ele pelos seus milagres. Quando ele chega lá na outra margem do rio, porque durante aquela noite foi a noite do Jesus andando sobre as águas, né? Quando ele chega na outra margem do rio, ele percebe que ele já sabia, né? As pessoas chegam para ele só para comer. Olha aí o verso João 6, verso 26. Em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Da mesma forma que tem pessoas hoje que só vêm para a igreja quando tem comida, quando tem junta panela, quando tem festa. Mas quando é culto mesmo, de verdade, para buscar a Deus, a pessoa não quer vir. Verso 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então Jesus disse, olha, eu sei que vocês estão vindo só por comida, vocês estão vindo só porque eu multipliquei os pães lá. Só que os pães servem apenas para você matar aquela fome da hora, aquela fome momentânea, mas e a vida eterna? A fome da alma. Deus deixou no nosso cérebro, Deus deixou na nossa mente um espaço que só fica preenchido quando ele preenche. Todo ser humano tem essa área no cérebro que se não tiver Deus, essa área fica vazia a vida toda, fica aquela sensação que está faltando alguma coisa. Por isso que antes de conhecer Jesus, você sempre sentia que estava faltando alguma coisa. Tem uma parte que está errada, tem uma parte que não está completa, tem uma peça que falta encaixar nesse quebra-cabeça. É justamente isso. Jesus está dizendo, olha, eu posso fazer pão para vocês todo dia, mas a alma de vocês, o coração de vocês, a mente de vocês vai continuar vazia, porque eu que preciso preencher isso. Aí ele chega no verso 32, 33, diz, olha, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, não é como aquele maná que eles comiam e depois eles comeram aquele maná físico e depois morreram. Eu sou esse pão vivo que desce do céu e é dado para vocês se alimentarem. Eu sou esse pão. E no original, esse verbo pão que desce do céu, esse desce, não é que desceu uma vez e pronto. Ele desce todos os dias, ele continua descendo. Assim como o maná físico caía todos os dias para o povo comer, esse pão da vida, que é Jesus, ele nos é dado todos os dias, ele continua descendo do céu. Amém, Senhor. Ele não desceu uma vez apenas como ser humano e depois nunca mais, não. Ele continua descendo, ele continua sendo derramado, ele continua aparecendo todos os dias à nossa disposição para a gente comer. Então o maná físico ele era diário, e esse maná espiritual aqui, esse maná espiritual aqui, ele deve ser também diário. Você não deve comer apenas no sábado de manhã ou no domingo à noite e já serve para a semana toda, não. Todos os dias você precisa ser cheio novamente desse pão diário. Vocês lembram que Jesus, antes de ir para o seu ministério, todos os dias, antes de ir para o trabalho, Jesus buscava poder, porque ele também precisava ser alimentado. Ele estava ali como ser humano para dar de exemplo para nós.
Se ele precisava passar noites em claro pedindo orientação e força para o dia seguinte, nós também devemos fazer isso muito mais. Então, ele é esse pão da vida, que mata a nossa fome espiritual. E ele é a água da vida, que mata a nossa sede espiritual. Por isso, na Santa Ceia, quando nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós nos lembramos que nós precisamos aceitar o sacrifício dele em nosso lugar e aceitar que é ele que nos preenche, é ele que nos sacia, é ele quem nos completa. Ele é aquela pedra espiritual. Aquela pedra precisou ser ferida por Moisés. Ele bateu com o cajado e de lá saiu água. Jesus também foi ferido no seu lado, e do seu lado saiu sangue e água. Ele é aquela pedra, ele é aquele pão, ele é aquela água. E essa água e esse pão estão aqui diante de nós todos os dias, para você comer. Então, não vá para o seu dia sem fazer a comunhão. Não sei como as pessoas conseguem, até adventistas conseguem, deixar para ler a Bíblia só de noite ou não ler durante o dia. Fica com uma falsa sensação de que fez a comunhão com Deus mentalmente. Não existe isso. Comunhão é estar em você estudar a Bíblia, não apenas ler, mas estudar e estudar a lição. Isso aqui alimenta você e deixa você recarregado para começar sua rotina diária. Não negligencie a primeira hora do seu dia que deve ser com Deus. Não deixe isso para depois, não deixe isso de maneira nenhuma. Se alimente desse pão. Um dia nós vamos estar diante desse pão literalmente. Vamos estar diante de Jesus literalmente. Lá nós não vamos ter mais fome, nem vamos ter mais sede. Mas até lá, nós precisamos ser alimentados. Nós precisamos ser saciados. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela aplicação dessa mensagem na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que nós conseguimos assimilar no nosso coração. Então, Senhor, hoje nos alimente. Hoje nos sacie com a tua água da vida. Nos ajuda a não sentir saudade, não sentir necessidade de outras fontes. Porque achando essa fonte da vida eterna, nós nos sentimos completos. Agora, abençoa o estudo do livro, do Espírito de Profecia. Nos ajuda também a nos alimentarmos dessa outra inspiração que o Senhor nos concede hoje. Em nome de Jesus. Amém.